Olá pessoal do Matemática Notória, agora vamos fazer a questão 3 da prova da ESA 2008. As equações x mais 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 64 e x menos 4 ao quadrado mais y mais 8 ao quadrado igual a 25 representam duas circunferências, cuja posição relativa no plano permite afirmar que são... Bem, vamos comentar um pouco sobre posições relativas entre circunferências. Aqui temos algumas posições relativas. Repara o seguinte, que se eu calcular a distância dos centros dessas duas circunferências aqui, ó, chamar ele de D aqui. Pronto. A distância dos centros. Repara que se a distância for igual à soma dos raios, como acontece aqui, ó, R1, R2, né? Pronto. Se a distância for igual a R1 mais R2, significa o quê? Que as circunferências são tangentes exteriores. Nesse caso, né? Elas são tangentes porque tocam num ponto e são exteriores. Nesse caso aqui, a gente tem a distância D entre os centros. Só que a distância D é maior que a soma dos raios. Neste caso, elas são exteriores, né? Quando elas não se tocam e não estão uma dentro da outra. Nesse caso aqui, elas são tangentes, só que são tangentes interiores. Se tocam num único ponto e está uma dentro da outra. Nesse caso, repara que aqui, ó, é a medida do R, certo? Do R1. E essa medida aqui, ó, é do R2. E o D é justamente o quê? R1 menos R2. O D é justamente essa medida. Então, D é igual a módulo de R1 menos R2. O módulo é para que, se você trocar R2 com R1, fazer R2 menos R1, R1 menos R2, dá a mesma coisa. Então, se a distância der a diferença, R1 menos R2, se for igual, então elas são tangentes interiores, tá? Outro. Se as circunferências forem interiores, ou seja, uma dentro da outra e elas não se tocam. Nesse caso, repara que, em comparação com esse caso aqui, né? Eu diminuí a distância entre as circunferências, ó. Eu diminuí. Então, D, nesse caso, é menor que a diferença dos raios, certo? Se isso acontecer, então as circunferências são interiores. Agora, se as circunferências são secantes, então a distância entre os pontos, que é esse D aqui, ele vai estar entre a diferença, R1 menos R2, ele vai ser maior que a diferença, né? E menor que a soma. Se isso acontecer, então as circunferências são secantes. Agora vamos à questão e conferir qual dessas opções a relação entre distância e raios fazem parte. Bem, primeiro vamos encontrar os centros dessa circunferência. Sabemos que a fórmula de uma circunferência é x menos a, que é a coordenada, né, do centro, a abscissa do centro, né? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é a ordenada do centro, esse b ao quadrado, menos o r ao quadrado. Ou seja, para eu calcular o centro e o raio dessa equação aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar o sinal desse 1, mudar o sinal desse 4 e calcular a raiz quadrada de 64. Porque, ó, x menos a. Então, nesse caso aqui, eu tenho o centro menos 1 e 4, certo? Meu O1. E nesse caso, o meu raio é a raiz de 64, 8. Então, o meu R1 é 8. Nesse caso aqui, ó, nessa equação, eu tenho centro 4 e menos 8. E o raio, R2, é a raiz de 25, que é 5. Vamos calcular agora a distância entre os centros. Distância é igual x1 menos x2, certo? Ao quadrado, mais
y1 menos y2. Também vocês podem colocar x2 menos x1 ou y2 menos y1. Então a distância é igual a raiz de 4 menos 1, certo? Então, eu vou pegar o O2 menos O1, menos 8, mais menos 8, menos 4, ao quadrado. Essa distância vai me dar 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. A raiz disso dá raiz de 169, que é 13. Então, a distância entre os centros é 13. Agora, percebemos o seguinte, ó, R1 mais R2 é igual a quê? 8 mais 5 dá 13, exatamente 13, a mesma coisa. Então, significa o quê? Que a distância entre as circunferências é igual a R1 mais R2. E a gente viu antes que, quando acontece isso, as circunferências são tangentes, mas tangentes exteriores, letra D. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço.